Tudo bem, pessoal? O professor Aurélio aqui falando, espero que vocês estejam bem. Nós vamos gravar uma aula aqui de filosofia. Dessa vez não vou usar o Data Show, prefiro aqui uma conversa mais de cara, olho no olho aqui, né? Sem slides, essas coisas. E também para a gente ter aqui uma conversa mais no olho, sabe? Porque o assunto que a gente vai tratar chama-se filosofia cristã. E é um assunto que antes de começar a falar, eu queria dizer que respeito todas as religiões da galera, sabe? Quando a gente for conversar, tentem separar as coisas, não levem para o lado pessoal. Isso aqui é uma aula. Eu não estou aqui no intuito de evangelizar, de pregar, ou muito menos ser o detentor da verdade. Não quero que vocês se sintam obrigados a concordar comigo, pelo contrário, a gente está aqui para analisar um pouco, certo? Então, assim, a filosofia, ela influenciou demais o surgimento, por exemplo, do cristianismo, como nós vimos nas aulas anteriores do helenismo, com aquelas 5 correntes filosóficas, né? O estoicismo, o epicurismo, o hedonismo, o cinismo e o ceticismo, ok? Porque essas correntes filosóficas, nesse período de helenismo, elas estavam presentes também ali naquela região que vai nascer Jesus Cristo, né? Naquela área ali da Palestina, de Jerusalém, etc. Então, é uma região que tinha contato com a filosofia, com a cultura grega, certo? E algumas coisas a religião absorveu da filosofia. E a gente percebe isso nos textos bíblicos, né? Beleza? Então vamos lá. Não levem alguns comentários, assim, porque é um assunto tão delicado que tem gente que se magoa, leva para o lado pessoal, porque, não gosto de falar de religião e tudo. Mas, gente, olha, nós somos pessoas críticas, nós temos aí uma inteligência, uma racionalidade, e ela deve ser usada, né? A gente não pode ser alienado, né? Assim, e a gente tem que pensar um pouquinho sobre as coisas, não é pecado analisar, pensar e tal, tá? Queria dizer também que, logo após minha formação em filosofia, minha formatura, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tentar conhecer todas as religiões possíveis aqui em Fortaleza. Então, eu fiz assim uma peregrinação de religião em religião para tentar entendê-las, né? Para tentar lidar com as diferenças, né, de religiões, porque eu sabia que eu ia dar aula para vários alunos ao longo dos anos e que eu ia encontrar gente de toda a religião possível, né, enfim, inclusive ateus. E queria dizer que todas elas têm suas qualidades, suas vantagens, tem seu lado positivo, mas também tem seu lado negativo e tudo, que a gente precisa entender e respeitar, tá certo? Eu fiz parte da religião católica por muitos anos, 17 anos na minha igreja, eu era muito envolvido, quase que manhã, tarde e noite. Eu exerci na religião funções importantíssimas na época, lideranças assim de grande porte, eu não sei como é que eu vou explicar isso sem entrar em detalhes, mas vivenciei isso, creio, né? Tenho minhas crenças, tenho minhas críticas ao cristianismo também. E assim fui formando a minha maturidade nesse lado aí, certo? Não esperem que eu estou vindo aqui evangelizar ninguém, não é meu intuito pregar, tá certo? Fique bem claro isso. Mas que a gente converse um pouquinho sobre algumas questões, né? E até que ponto a filosofia está presente nessa religião que é extremamente racional, mas muita coisa não se dá para entender racionalmente, né? Você precisa da fé. Sem a fé você não vai conseguir entender certos dogmas, certos mistérios que o cristianismo em si ele apresenta. Por que o cristianismo? Porque foi a religião que logo veio em seguida aí ao helenismo, né? Um pouquinho aí nessa época, em paralelo ao surgimento da filosofia, pós
Sócrates, Platão, Aristóteles, né, nós vamos ter uma coisa chamada filosofia cristã. Nós temos vários filósofos que hoje são considerados santos, como Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né, aí num período chamado patrística e escolástica, e também vão influenciar muito assim vários países, né? A filosofia cristã ela conseguiu assim se espalhar pelo mundo todo e está aí presente até hoje, né? Fortemente. Então o cristianismo foi aquela religião fundada pelo próprio Filho de Deus, né? Por Jesus. As outras foram fundadas por homens normais. Allan Kardec, por exemplo, fundou o Espiritismo, o Bispo de Macedo, a Igreja Universal, Martinho Lutero, né, na época dos calvinistas, aí do protestantismo, né, na Reforma Protestante, e assim por diante, vários outros, né. Então, os Mormons, né, o Espiritismo lá com Allan Kardec, etc. Enfim, mas a que foi originalmente fundada pelo Filho de Deus foi o cristianismo. E ela, desde o Antigo Testamento, ela tem vários dogmas, né, que são verdades de fé, que o cristão precisa crer, né, neles, assim, aos olhos da fé. Por exemplo, alguns textos, eles podem ser interpretados, e devem, na verdade, ser interpretados, contextualizados. Porque muito do que está escrito ali na Bíblia não dá para ser entendido ao pé da letra, né? Precisa ser interpretado. E para começar, eu queria dizer que os textos foram escritos para uma cultura totalmente diferente da nossa, para um povo totalmente diferente, numa época totalmente diferente, né? Então, é uma linguagem acessível para eles, né? E que a gente precisa filtrar, interpretar. Por exemplo, a criação do mundo, Gênesis, né? A gente vê ali a figura, por exemplo, de Adão e Eva e tal. Qual é a mensagem que eles tentam passar? Ou, de fato, existiu o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva e tal? Há pessoas que já preferem a teoria da ciência, da evolução, né, que o homem veio do macaco. Há pessoas que já vêm para uma teoria mais profunda, como a do Big Bang e tudo mais, né? Mas tem essa visão criacionista, né, de que Deus criou a Terra e tudo em 7 dias, né? Onde disse fiat, faça-se a luz, faça-se as estrelas, o firmamento, a terra, os animais, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a luz foi feita, o dia foi feito, enfim. Mas isso é passível de interpretação, né? De contextualização. E eu acho que não há problema nenhum quanto a isso, tá certo? Então, assim, isso por si é um mistério, não dá para entender como é que tudo foi criado em 7 dias de forma racional. Precisa ter fé para crer nisso, né? O próprio nascimento de Jesus, ele também necessita da fé, porque, afinal de contas, não houve um ato sexual entre uma mulher, no caso, Maria era apenas noiva de José. Segundo a Bíblia, ela concebeu, ela ficou grávida, né, a partir da ação do Espírito Santo. Ela foi escolhida entre as jovens. Eu acho muito bacana a participação dela, a escolha dela, né, o que ela representa, né, ter sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, né, Maria. Enfim, eu respeito muito e tenho muito admiração assim, pela coragem. Uma menina muito jovem, se eu não me engano tinha 15 ou 16 anos, 15 anos, se eu não me engano, quando engravidou. Imagine ter que justificar essa gravidez numa sociedade machista na época, né? Se hoje ainda imagine naquele tempo, né? Uma mãe solteira, entre aspas, né? É complicado. Então, ela se colocou ali, passou pelo que passou, viu todo o sofrimento da crucificação do seu filho e foi, assim, muito forte, né? Muito o papel dela como mãe educadora, então eu respeito muito esse lado. Vamos lá. Mas o nascimento em si é um mistério, né? Há pessoas que questionam se Maria era virgem mesmo ou não,
porque na Bíblia tem alguns textos que fala Jesus e seus irmãos, né? Só que a palavra irmãos, ela pode ser interpretada de várias formas, pode ser primos, pode ser amigos, né? A gente chama uma pessoa, aí meu irmão, mas é um amigo, não é seu irmão de fato. Então há muitas controvérsias nas interpretações sobre essa questão da virgindade de Maria, etc. E assim, eu até acho, como é que eu posso falar, essa questão é de menos, né? Porque assim, o lance não está, a importância não está na questão do ímen, da virgindade, se era ou não. Até porque se o parto foi normal naquela época, né? O ímen ali naquele momento foi rompido, né? Foi rompido e então eu acho que isso é o de menos, né? O fato é que Jesus foi acolhido por José também, e ele foi esse pai adotivo, né? Enfim, eu acho fantástico a história da Sagrada Família cristã, né? Assim, e outros dogmas também se fazem presente, né? A própria encarnação, digamos, do verbo, o verbo que está escrito lá no Antigo Testamento, o verbo era Deus, né? E o verbo dizia, faça-se o homem a nossa imagem e semelhança. O verbo se fez carne no Novo Testamento e habitou entre nós. Então Jesus, o Filho de Deus, que era Deus, se faz carne. Aí a gente entra no outro mistério, que é o mistério da Santíssima Trindade, né? A questão do Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas em um só Deus, né? É muito estranho como é que 3 é 1. Matematicamente, 3 é 3. 1 mais 1 mais 1 é 3, não é 1, né? Mas Deus, ele é uno e trino ao mesmo tempo. A gente vê essa imagem da Santíssima Trindade muito bem definida na Bíblia, né? A gente vê, por exemplo, no Gênesis, quando no princípio não havia nada, só o Espírito do Senhor pairava, né, sobre as águas e tal. Então já tem aí no início a presença do Espírito Santo. A gente vê naquela cena do batismo, quando Jesus vai ser batizado por João Batista, o Espírito Santo desce sobre Jesus na forma de pomba, o próprio Filho está ali, né? Deus Filho, o próprio Jesus, e uma voz que vem do alto que diz: este é meu Filho, o qual ponho meu Filho bem amado, o qual eu ponho toda a minha compaixão. Então naquele cenário a gente vê o Pai, a voz, o Verbo, o Filho e o Espírito Santo reunidos, né? E só depois de receber o Espírito Santo é que Jesus inicia a sua vida pública, a pregar, a fazer, aos 30 anos, né, aí que ele está, a fazer seus milagres, etc. Os apóstolos convivem com ele durante esse tempo, veem todo o processo de crucificação, ficam com medo depois do ocorrido, e um belo dia recebem, né, no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos numa casa e o Espírito Santo vem sobre eles na forma de línguas de fogo e eles começam a falar em outras línguas, e a partir dali eles saem para evangelizar, de 2 a 2, pregar o evangelho a toda criatura. Mas primeiro tiveram que receber o Espírito Santo, né? Então ele está sempre presente no início de tudo. O nascimento de Jesus, estava ali o Espírito Santo em Maria, né? Onde ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo. Enfim, a nossa vida cristã, ela inicia com o batismo, né? Quando logo crianças a família opta por batizar. Então ele está presente um pouco em tudo, né? O Espírito Santo é esse resultado de amor, de explosão entre o Pai e o Filho. E, enfim, mas a gente não consegue entender isso racionalmente, por mais fácil talvez que esteja parecendo ser do jeito que eu estou falando, mas isso é muito complexo, isso é complexo. Nós vamos falar em outras aulas sobre outros assuntos que também são complexos, né? E voltando aqui, fica o respeito pelas religiões, pelo que você crê, pelo que você não crê, sabe? E vamos tentar entender isso aqui, pelo amor de Deus, como uma aula, tá certo? E é isso, estou tentando ser
muito didático aqui, sem estar me preocupando, por exemplo, com a questão da salvação de seu ninguém ou condenação de seu ninguém. Né? Eu quero dar uma aula, como dou qualquer outra aula, numa boa, normal, tá? Pena que a gente está num vídeo e a gente não pode abrir para discussão agora, mas vou estar no Meet e algumas dúvidas vocês podem perguntar diretamente lá que a gente tenta esclarecer, beleza? E tá valendo o resumo no caderno, postem lá no Classroom. Um abraço, tchau!